Pessoal, tá vendo esse Camaro aqui? Em um mês trabalhando pela internet eu consegui o valor dele. Dá uma olhada aí. Quer aprender como que eu fiz isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo. E falando em vendas, olha só os resultados do meu dia de hoje. E olha que o dia ainda tá começando. Tá bom assim? Pra começar o dia? Cara, olha só isso, há 2 meses atrás eu mal sabia mexer no Facebook, olha só meus resultados, mais de 7 mil reais em vendas trabalhando em casa pela internet, tudo isso eu aprendi com o João Pedro. Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados, 1 mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso, quer saber como? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. PVC, você está falando de técnico também na coluna, aliás, no seu blog, perdão, mais especificamente aí no caso do Flamengo, que já tem a proposta fechada para apresentar o Jorge Jesus, né? O Jorge Jesus hoje ganha líquido 3.700.000 euros por ano. Veio de Portugal ontem a história de que ele perde 7 milhões de euros, o que ninguém confirma exatamente. Mas o que tem de diferente, e eu acho que o que eu tenho para acrescentar é o que vem de Portugal. O que tem de diferente é que o Jorge Jesus hoje está negociando por meio de um agente, que é o Bruno Macedo, que foi diretor financeiro do Sporting Braga, quando o Jesus foi técnico do Braga 10 anos atrás. Então o Bruno Macedo virou agente de jogadores, trabalha com o Juliano Bertolucci e com o Kia Jourabchian, e que participaram da ação lá quando o Jesus decidiu vir para o Brasil. Então é mais difícil negociar do que foi quando o Jesus se sentou com o Marcos Braz e depois com o Landim e ouviu, isso aqui é o máximo que o Flamengo pode pagar. E era menos do que ele recebia no Sporting no último contrato em Portugal, antes da Arábia. E o Jesus disse, eu topo. O Flamengo aposta nessa hora que vai chegar, de sentar um diante do outro, frente a frente, e dizer assim, olha aqui, ó, isso aqui é a nossa proposta, a proposta é muito boa. O que pode acontecer além disso? Qual clube português, por exemplo, poderia fazer uma oferta pelo Jorge Jesus? Só o Benfica. O Benfica tinha um investimento em bolsa de valores que ele ia fazer, de colocar papéis na bolsa por 30 milhões de euros. E quando ele percebeu a crise do coronavírus, ele recuou e preferiu ficar com o dinheiro na mão. Apesar disso, de estar capitalizado, o presidente Luiz Felipe Vieira, que trabalhou com o Jorge Jesus, entende que não é momento de investimento, mas ele é candidato à reeleição em dezembro e a plataforma dele é ganhar na Europa. Só tem um técnico viável para o Benfica capaz de ganhar na Europa, só o Jorge Jesus. Isso não significa que o Benfica vai ser capaz de fazer uma proposta como a do Flamengo, que eu acho que vai ser imbatível. A outra hipótese, o Porto, nesse casuísmo, ser declarado campeão português porque ele é o atual líder. O campeonato se encerra e ele é declarado campeão português, casuísmo. Nesse caso, o Porto sabe que recebe 40 milhões de euros pela participação na fase de grupos da Champions, que ele não pôde participar nessa edição porque foi eliminado antes. Neste caso excepcional, o Porto poderia ter uma condição financeira que ele hoje não tem. Condição financeira na Europa, o Benfica, o Barcelona não vai contratar Jorge Jesus, o Real Madrid não vai contratar Jorge Jesus, a Juventus não vai contratar Jorge Jesus. Então voltamos para Portugal. São essas duas condições. Nesse cenário, a impressão é que a proposta do Flamengo vai ser imbatível e que vai ser questão de tempo de Jorge Jesus dizer sim. Mas tem um agente no meio que está forçando um pouco a mão. Não sei se o Eric tem alguma informação a mais ou diferente do que eu falei. Não, é isso. Tá tudo meio parado mesmo, expectativa mesmo de negociação mesmo. O Flamengo nos últimos 2 anos se notabilizou por ter muita tranquilidade na hora de negociar, né? A gente viu principalmente nas contratações dos jogadores, assim, não se apavorou, não pagou o que à época se especulava que fosse pagar por conta de pressa. Recentemente, ou ontem, acho que o Flamengo soltou um balanço importante e mostrou exatamente quanto o Flamengo pagou pelo Gabigol, né? Equivalente a 16 milhões de euros, que era o que teria sido tratado 2 meses antes do grande boom do Gabigol no fim do ano no Flamengo. As pessoas falam, o preço vai aumentar, E o Flamengo foi dando tempo, o Marcos Braz e o Bruno Spindel se notabilizaram por esse sangue frio, assim, né? O Marcos até brinca, sangue no gelo, né? Gelo no sangue para negociar, gelo no sangue para negociar e acho que o mesmo vai acontecer agora com o Jorge Jesus, assim,
exatamente o que o PVC falou. Assim, eu imagino que o Jorge não vai receber algo melhor financeiramente. E aí, no aspecto esportivo, assim, onde ele vai ter um desafio maior? Ele que fala tanto em ser campeão, em ganhar títulos, em conquistar, onde ele vai ter um desafio esportivo maior, Barreto, PVC, Luiz e amigos? Em Portugal não vai ter. Porque o que ele já ganhou no Benfica, o que ele pode ganhar no Benfica, ele já ganhou. Ele não vai ganhar uma Champions com o Benfica. Cá entre nós, né? Cá entre nós, eu acho muito pouco provável que ele ganhe uma Champions com o Benfica. Pois é. E no Flamengo ele tem esse desafio esportivo, além de ser muito bem remunerado, porque nós estamos falando, o PVC falou em 3,5 milhões de euros por ano, que ele tem um aumento, a premiação que ele conquistou com os títulos pelo Flamengo, beirou aí a casa de muitos dígitos, viu? Muitos dígitos além do salário. Então, eu acho que a vida do Jesus no Flamengo ela está muito bem resolvida, assim, a não ser que ele tenha alguma questão familiar, que ele queira voltar para Portugal. Aí é uma coisa que vai muito além do futebol, né? Ele tem 2 pontos a favor, né? 2 pontos a favor nesse momento do Jorge Jesus. O ponto esportivo e financeiro, ditos pelo presidente Rodolfo Landim do Flamengo. Primeiro, o Landim disse que ele entende que o Jorge Jesus está entre os maiores técnicos do planeta, que realmente é um outro padrão de comissão técnica, de treinador, quer dizer, ele reconhece a capacidade do Jorge Jesus, além dele já ter conquistado a torcida, etc. Ele já percorreu esse caminho. E o outro ponto a favor dele é que hoje o Flamengo, como disse o Eric, ontem, o Flamengo divulgou o balanço e o presidente disse que acha que os impactos da pandemia serão absorvíveis, foi a expressão que ele usou pelo Flamengo. Ou seja, o Jorge tem, nesse caso, garantias de que vai continuar navegando no cenário, né? Segurança, robusto financeiramente. Barreto, vamos falar de outro treinador agora. Rapidinho. Fala, Eric. Não, só para mostrar como a nossa audiência tá legal, acabei de receber uma mensagem assim, ó. O agente quer que ele fique no Flamengo. Mas quem te mandou essa mensagem foi o agente, não? Foi outro? Não, não foi o agente. Não se revela a fonte, né, Eric? Eu quero falar de outro treinador agora, do Tite, da seleção brasileira, que vai precisar reprogramar todo o seu trabalho, né? Hoje em dia já não se sabe mais. O Eric até começou o programa mostrando, né, uma réplica da Taça FIFA para dizer que estaríamos começando as eliminatórias. Não sabemos quando elas vão começar. A FIFA tem alguma margem de manobra, porque a Copa do Mundo em 2022 é em novembro, então de repente pode empurrar um pouquinho para frente, mas por conta de não sabermos, né, esse assunto que está sempre voltando, de não sabermos quando os campeonatos vão voltar, já tem gente questionando as datas FIFA, por exemplo, né, se elas devem continuar para amistosos ou se devem focar apenas nas eliminatórias, enfim. O Tite vai precisar reformular o seu plano de trabalho. E ele deu uma entrevista ao L'Équipe, um jornal esportivo francês, e ele diz que a seleção de 82 é o time preferido. O Tite como jogador, meio que contemporâneo, né? Sim, ele sim. Do time do Guarani ali de 87, então quer dizer, ele tem uma influência na própria carreira dele. Surpreende a vocês? Porque o Tite começa a fazer sucesso na carreira de treinador ainda questionando críticas a ser defensivo demais, né? Vai que é sua, PVC. O Tite ontem fez, nessa entrevista para France Football, ele fala muito sobre a dificuldade que é montar um time, como se montava em 82 também, ou que se montava há 20 anos atrás. Ou seja, você tem que ter um cuidado com os jogadores que estão fora, a medir quem está dentro, que tem condição de entrar, a dificuldade que é. Agora, ele sempre falou que ele quer fazer um time como, por exemplo, o Corinthians de 2015, né? A gente ficou muito nesse tom de que o Corinthians joga do mesmo jeito há 12 anos, mas o Corinthians de 2009 do Mano era diferente do Carille de 17, era diferente do Tite de 15, que era aquele time de Jadson, Renato Augusto, Elias, Malcom, Wagner Love na frente no segundo turno, que foi campeão brasileiro jogando bonito. Ele quer fazer um time que jogue bonito. O problema é conseguir fazer isso. E jogou nas eliminatórias, né, PVC? Jogou nas eliminatórias quando ele assumiu. Jogou. O Brasil jogou um futebol empolgante nas eliminatórias. A gente lembra de jogos assim incríveis. Aquela goleada no Uruguai, Montevidéu. O próprio jogo contra a Argentina no Mineirão, que o Brasil ganhou de 3-0, jogando muito bem. Quer dizer, o Brasil jogou futebol bonito, assim. Não foram só os resultados, assim. Aquele primeiro momento do Tite na seleção foi espetacular. Exatamente.
Foi, verdade. Desculpa te interromper, PVC, foi só uma lembrança. Imagina. Não, mas vai, completa, PVC, interrompemos o vosso raciocínio. É isso, assim, a questão é conseguir fazer. Eu acho que depois da Copa do Mundo ele não conseguiu voltar a jogar bem, salvo algumas exceções. Mas, por exemplo, quando na Copa América algumas pessoas diziam que ele tinha um tom defensivo, não, ele queria construir o jogo desde o primeiro passe, desde o Alisson. A bola saía tocada. Quando chegava na hora de definir a jogada, é que faltava um pouquinho mais. Que é o desafio dele. Fazer esse time a partir das eliminatórias. Sabe lá quando. Cara, quer aprender como que eu faço para ganhar mais do que um parlamentar aqui de Brasília, trabalhando na minha casa ou viajando pelo mundo? Dá uma olhada nos meus resultados dos últimos 30 dias. Em um mês eu fiz mais de 100 mil reais em vendas. Quer aprender um pouco mais sobre esse mercado e saber como que eu fiz isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar.